Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa atividade desta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. Uma quarta-feira com a temperatura mais agradável. Segunda-feira teve muito quente, ontem já teve melhor. Hoje um pouquinho mais quente, mas também suportável. Uma quarta-feira primaveril. E a temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, a Rua Paraíba, onde fica a sede dos estúdios da RDC-TV, é de 24 graus centígrados, 18 horas, aliás, um pouquinho mais já, 19 horas. Aqui o nosso relógio apontando com a atividade que há 29 anos, Áquia, completados agora em janeiro, que vem 29 anos no ar, sempre ao vivo, trazendo a informação, trazendo a opinião e principalmente eu sempre ressalto o seguinte, que é uma tradição do criador, diretor dessa atividade, que é o jornalista José Silva, opinião independente, que é importante num momento como esse que nós vivemos, um jornalismo meio comprometido, fazendo coisas que não é a função do jornalista, enfim. Eu, com 50 anos, estou no pedaço. A gente fica muito triste ver redes de televisão, né? Usar o jornalismo para fazer ideologia, para defender coisas indefensáveis, muitas delas. Bom, nós estamos aqui com a nossa atividade, lembrando que hoje eu me sinto, viu, Isaac, como o Morro Santana, no meio de 3 Monte Everest. Tamanha estatura, né, cultural e intelectual. Aqui, ó, Leonardo Lamacchia, muito prazer em te conhecer pessoalmente, nós já alguma vez cruzamos nessa vida aí toda, e uma eleição consagradora, o nosso novo presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Muito prazer em tê-lo aqui no programa e obrigado pela presença. Muito obrigado, Silvio. Eu vou te devolver as palavras aqui, eu que me sinto aqui no meio de nós 3 Monte Everest, aqui, né? Vocês 3 aí. Mas muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa e uma alegria eu chegando aqui, encontrar 2 amigos tão queridos da família Lamacchia, meus e do Cláudio, por quem nós temos tanto carinho, o Paulo Olímpio e o querido Luiz Fernando Zac. Então, um prazer estar contigo e com os nossos telespectadores também. Eu fico muito feliz porque o teu mano, o Cláudio, eu fiz campanha para ele como jornalista na eleição anterior dele, né? E nunca me decepcionou. Isso é uma coisa importante, né, Zac? Quando tu vota em alguém para um cargo, e depois diz, poxa vida, que bom que o meu voto valeu a pena, né? Então, não foi no caso do meu voto, mas eu ajudei a votarem no Lamacchia, nem precisava te ajudar tanto, né? Uma grife toda, né? Luiz Fernando Zac, obrigado pela tua presença também. O prazer é todo meu, o prazer é estar podendo dividir com o Leonardo, com o nosso querido amigo Paulo, meu particular amigo Paulo. E acho que a família Lamacchia é uma marca, né? Não só pelo Cláudio, com o Leonardo. E a vitória, eu não sou advogado, mas todos os advogados da família Zacchia, todos, votaram no Leonardo. Quer dizer, isso é bonito, porque a história pessoal do Leonardo, irmão do Cláudio, não, tem uma história, construiu isso e há uma respeitabilidade na classe. Um momento complicado, nós falávamos antes de iniciar o programa, Paulo, eleição online é uma eleição temerosa. Diferente. Isso possibilita para a oposição, porque quando tu cara limpa, olho no olho, é muito mais fácil. Tu fala com o eleitor, tu conversa, tu troca ideia, diz o que tu pensa, o que tu quer fazer. Né? Tu te expõe, tu mete a cara. Então, online é oposição. Nós temos exemplos, eu digo lá no lado internacional, as eleições quando são feitas, a câmara do pátio é a melhor que tem. Tem a relação com as pessoas. Online tudo está sujeito. E numa eleição com essa característica, no meio de uma pandemia, no meio das dificuldades que nós estamos todos, o Leonardo faz a votação que fez, temos que respeitar, né? Essa foi uma vitória consagradora. Consagradora. Doutor Paulo Olímpio, obrigado também pela sua presença. Eu fico muito feliz quando o senhor está aqui e eu estou, né, na ausência do nosso chefe, que está voltando em seguida, aí o José Silva, e posso conviver, né, com esta bancada que sempre é muito honroso para mim. A honra é minha, Silvio. Sempre venho com muita satisfação dividir essa bancada com todos os que dela participam, especialmente hoje, né, que eu reencontro amigos e em dia muito especial. Né? Como o Zacchia falou, vejo com alegria egresso de uma consagradora eleição na segunda-feira agora, para a nossa OAB do Rio Grande do Sul, o Leonardo Lamacchia, em quem eu tive a honra de votar. Tá? E vejo que essa tradição familiar realmente independe de qual esteja, porque os valores de cada um
desses representantes da família Lamáquia, eu os conheço a ambos e sei que cada um tem a sua luz própria, mas a luz de ambos somada ilumina a nossa OAB, tanto que a consagradora votação, no sistema de eleição online que vocês destacaram, e nunca com tantos votos, não é, Leonardo? Foram maior votação da história. Maior votação da história. Do número de votantes, por ela ter sido online, ela atingiu o maior, foram 50 mil votos. Isso, então isso é fantástico. E de qualquer sorte, está imprimida um modo de dirigir a OAB que vem desde do Cláudio, sucedido muito bem pelos colegas. O Bertolucci e o amigo Marcelo. Marcaram um modo de gestão que também foi uma das razões para que o Leonardo tivesse essa vitória tranquila. O doutor Paulo falou em luzes na OAB. Eu, como jornalista e economista, quer dizer, fora do meio, eu vejo assim, viu, Leonardo, que um presidente da OAB, uma instituição como a OAB, quando ela tem alguém de luzes, ela não ilumina só a OAB, ela ilumina a sociedade. A sociedade, não tem dúvida. O Cláudio é o maior exemplo disso. Verdade. Pelo grau de representatividade que tem a OAB... Ilumina a sociedade. E às vezes, quando não há luz, como atualmente a OAB Nacional, não se vê dali emanar nada que imponha respeitabilidade e poder de decisão ou influência, Záquia. Ou influência. Se me permite, doutor Paulo Olímpio, primeiro queria agradecer muito as palavras tuas e do querido Luiz Fernando Záquia, e duas pessoas com a trajetória que vocês têm, homens públicos, respeitados, experientes, vindo de vocês, essa análise me enche ainda mais de responsabilidade e de orgulho. E o Silvio também, eu acho que tu foi muito feliz no início, Silvio, quando abrisse o programa, dizer da importância de uma imprensa hoje livre, imparcial e formadora de opinião. E com a ordem a mesma coisa. Eu tenho dito e aproveito aqui a grande audiência para reafirmar isso. Eu tenho assumido nesses 30 dias de campanha, Záquia, eu assumi um compromisso com a Advocacia Gaúcha, que é um compromisso que nós assumimos em janeiro de 2007, quando meu irmão Cláudio Lamáquia iniciou esse projeto do Grupo OAB+, que foi, como bem lembrado pelo Dr. Paulo Olímpio, dado sequência pelo grande presidente Marcelo Bertolucci, e duas exitosas gestões deste líder da Advocacia Gaúcha, que é o presidente Breyer. Mas eu assumi o compromisso de manter a OAB do Rio Grande do Sul como ela é desde 2007, independente, sem se movimentar por paixões ideológicas. Assim foi a OAB Nacional, meu irmão Cláudio Lamáquia. Na quadra, Silvio, mais difícil da vida nacional nos últimos anos. Cláudio Lamáquia levou a OAB Nacional de forma isenta, independente, apartidária, tendo como norte sempre a Constituição Federal. Infelizmente, a OAB Nacional agora está tendo a postura, nesses últimos 3 anos, equivocada que está tendo. Mas nós, aqui na OAB do Rio Grande do Sul, continuaremos tendo como norte a Constituição e não nos movimentaremos por paixões ideológicas. Continuará sendo a OAB do Rio Grande do Sul, como tem sido desde 2007. Muito bem, nós fizemos importante afirmar isso. Nós fizemos uma exceção, naturalmente, porque o programa sempre começa, tu deves acompanhar, pelo esporte. Mas hoje, da maneira como nós estamos aqui, com o Leonardo Lamáquia nos dando a honra pela primeira vez neste programa, depois de ser eleito consagradoramente, com 67% dos votos, presidente da OAB regional, nós abrimos essa exceção porque começamos sempre com o esporte. Depois, evidentemente, que nós vamos continuar, né, Záquia? Porque esse assunto da OAB, ele suscita uma série de outros assuntos, diretamente ou indiretamente ligados à sociedade brasileira e a este momento que nós estamos passando. Então, eu fiquei sabendo aqui pelo Záquia, o Záquia confidencia certas coisas, que tu é gremista, então eu digo assim, olha, a pior das coisas hoje aqui, ó, nós sempre empatamos, né? Porque nós sempre ganhamos deles, né? Conselheiro do Grêmio, como é que está o nosso time? Segundo meu irmão, querido Cláudio Lamáquia, que deve estar nos assistindo, que manda um abraço, ele disse que depois que a gente vira presidente da OAB,
não se tem mais clube de futebol. Então ele me Mas sugeriu eu vi ele nas cadeiras. que eu fosse torcedor do Renner. Mas brincadeira. Não, Ele estava, a mulher, tudo. Mas com muito orgulho sou conselheiro do Grêmio, o Cláudio é conselheiro do Inter. A nossa única divergência familiar é a futebolística, né? Mas com muito respeito, né? Assim como tenho muito respeito pela história toda que o Luiz Fernando Zacchia teve no Internacional também, que é um grande clube de futebol. Nós temos 2 grandes clubes de futebol, 2 campeões mundiais no Rio Grande do Sul, para nosso orgulho dos gaúchos. E eu vejo com muita preocupação esse momento do Grêmio, sem dúvida nenhuma. O Grêmio, tenho dito, né, o presidente Romildo, que faz uma gestão exitosa ao longo de todos os anos. E se nós fizermos um checklist de itens, está aqui um experiente dirigente de futebol, Luiz Fernando Zacchia, um checklist de itens para um clube ser rebaixado, o Grêmio não se enquadra em nenhum. O Grêmio é um clube organizado, administrativamente, é um clube com as suas finanças em dia, com salário em dia, um grupo de jogadores que não é um grupo de jogadores para estar no local que está. Qualificados. Qualificado, o grupo pode não estar, pode não disputar o título, mas é muito... Não está entre os 4, não está entre os 4 últimos. Não está entre os 4 últimos. Então, realmente, é uma situação muito delicada ainda. E eu penso que tudo passa, obviamente, pelo jogo contra o Bahia de sexta-feira, que ali vai ser o divisor, né? Se ganhar, ainda tem chance de lutar. E se eventualmente empatar ou perder, aí a situação fica realmente... Os gremistas, como eu, estamos pensando no Corinthians, né? Porque lembramos que lá atrás o Grêmio aqui colocou o Corinthians na segunda divisão. E poderá ser no jogo contra o Corinthians essa decisão, o Grêmio fica ou não. E aí, Zacchia, qual é a tua impressão? Eu acho que tem uma lógica em tudo, não é? Eu concordo com o Leonardo, o Grêmio não está com salário atrás. O perfil dos times rebaixados, sempre assim, faltou dinheiro, não está pagando dinheiro, briga de vestiário, troca permanente de treinador, não etc, tem time. etc. Não tem grupo. Mas a diferença é que quando caiu um grande clube, desde o Atlético Mineiro, Internacional, Palmeiras, o próprio Vasco, eles não ficaram no Z4 todo o tempo. Normalmente eles caem no último terço da competição. Quando tu cai no último terço, a recuperação é difícil. O Grêmio me surpreende. O Grêmio está desde a primeira rodada. Na segunda rodada, ele não está na primeira, ele perdeu para o Santos, se eu não me engano, por questão de saldo, Ceará. Questão de saldo de gol. Porque senão ele já estaria desde a primeira. Nós estamos na 35ª, ele não vai sair na 36ª, porque ele está com diferença de 4 pontos. Quer dizer, o Grêmio ficou em 30 no Z4. Tudo me leva a crer que não vai sair. A lógica, a tendência. E o jogo para mim emblemático era de ontem, porque o Grêmio vinha com 2 vitórias convincentes contra times menores, mas convincentes. Quer dizer, isso dá tranquilidade no vestiário e vai jogar contra o Flamengo, Paulo, tu que jogou futebol. Não é a questão dos reservas, a cabeça do Flamengo está em Montevidéu, o que é normal. Se eu fosse dirigente do Internacional, eu faria a mesma coisa que o Flamengo fez. Eu faria jogadores reservas. Claro. Só que o Grêmio entrou no ritmo do Flamengo. Leonardo, a minha surpresa, o primeiro tempo que eu assisti, eu fiquei impressionado. E no segundo tempo jogou bem. Teve que tomar porrada para se acordar. Quer dizer, o Grêmio parecia que estava jogando mais um jogo de campeonato. O Grêmio estava jogando ali, no meu entendimento, a sua decisão. Porque se ele ganha do Flamengo, o Juventude tinha empatado, ele aproximava 2 pontos. Ele não estaria 4 atrás, ele estaria 2. Eu não tenho dúvida alguma que o Juventude vai perder pontos. Até porque os adversários do Juventude são adversários qualificados, alguns, e o Juventude não é o Grêmio. Não tem a camisa do Grêmio, não tem a história do Grêmio e não tem o plantel e o grupo do Grêmio. Mas o Grêmio teve a oportunidade, não buscou, vai para uma guerra na Bahia. Virou uma guerra para os dois, não é para o Grêmio, também para o Bahia, porque o Bahia joga como time pequeno. O Bahia não vai querer sair na frente e o Bahia tem uma diferença. Ele tem 5 jogos a jogar. O Grêmio tem 4, então ele tem a possibilidade de somar a mais pontos. Então, esse jogo para o Bahia... É um adversário direto do Grêmio. É um adversário direto para o Bahia. A derrota, o único resultado que não serve é a derrota. O empate para o Bahia não é ruim. E para o Grêmio é péssimo. Porque daí te obriga a ter resultados contra o São Paulo e principalmente contra o Corinthians. O Corinthians vai estar vivíssimo numa disputa de chegar entre os 4 primeiros. Então, o jogo contra o Grêmio, para o Corinthians, ele tem valor diferenciado. O São Paulo, eu acho que já vai jogar com o Grêmio fora da possibilidade do rebaixamento. E o Atlético Mineiro provavelmente campeão. Vem cumprir carnê. Mas de olho na decisão da Copa do Brasil. Quer dizer, não pode estar completamente solto.
Porque meia dúzia de dias depois ele joga a decisão contra o Atlético Paranaense. Mas a situação do Grêmio, não tem a menor dúvida. O único erro que o Grêmio fez, no meu entendimento, troca de treinador. Trocou 4 treinadores na mesma competição. Renato, Thiago, Filipão e Mancini. Isto está na cartilha de quem é rebaixado. Não atrasou dinheiro, não tá devendo dinheiro, tem um grupo bom, tudo é verdadeiro. É um item, Mas trocou treinador. Esse é um item da cartilha. Isso é verdade. Da cartilha. Eu não sei se o Dr. Paulo Olímpio vai querer falar do tricolor de ontem ou do tricolor de hoje. Hoje é Fluminense, tricolor contra o Internacional. Eu prefiro partir das análises perfeitas, completas, esgotaram o assunto no diagnóstico em relação ao Grêmio. Resta ao Grêmio, nas 4 chances que tem, provar a sua imortalidade. 4 vezes, ou 3 vezes. Ontem, no segundo tempo, parece que ressuscitou. O Flamengo tirou o pé. Depois de 2-0, tirou. Aquele Grêmio voltou ao seu estado de Grêmio, estado anímico que o Záquia destacava que faltou no primeiro tempo. O Inter é aquela coisa que nós já sabemos. Primeiro, item desfavorável, joga fora. O Inter não. Mas é Maracanã, Campo Neutro, não interessa. Saiu do 4 jogos seguidos, me parece, 2 pelo menos. Né? Então, o Inter é aquilo que o Paixão, experiente, lá dentro do vestiário, diagnosticou. E foi revelado para o azar do Paixão, o seu diagnóstico, a meu juízo, está perfeito. É um time que não tem a volúpia do campeão, a vontade de vencer. Ela oscila, depende do jogo. Faz um jogo sensacional e 2, 3 jogos depois volta à mediocridade. É uma mediocridade técnica de anos. Está personalizada pelo Paixão, eu não personalizo, mas é verdade que os que ali estão não resolvem. A maior conquista, Zac, mais festejada dos últimos 3 anos, foi quebrar a sequência de Grenais, que nós não ganhávamos mais. Foi festejado como um título. Ora, pílulas, isso era uma coisa banal e comum. Não tão tem muita injustiça nisso, porque nos últimos 5 Grenais o Internacional ganhou 2. Perdeu 1, empatou 2. Mas tá, aquele estigma dos 11 Grenais, das conquistas do Grêmio, é verdade. Então me parece que o 21 não foi bom para os 2 grandes times do Rio Grande do Sul. Trágico, quase, ainda não trágico, mas quase, na iminência de ser trágico para o Grêmio, e absolutamente medíocre para o Internacional, que nunca se colocou na posição e na tradição da sua história. Bom, agora, quer ver, Silvio, nós tínhamos que fazer uma avaliação um pouco, claro que o programa não é de futebol, mas se olharmos, Leonardo, Grêmio mal, Internacional mal, Juventude mal, Brasil de Pelotas foi para a 3ª, ninguém subiu para a 2ª, é o futebol gaúcho. É o futebol gaúcho, nós temos que olhar no contexto. Eu falei dos 2 maiores. Não, eu sei, Paulo, mas a minha preocupação é o seguinte, o Brasil foi para a 3ª. O Rio Grande do Sul não vai ter ninguém na 2ª divisão. Santa Catarina tem 3, 4 times na 2ª divisão. O Mato Grosso está chegando. Então nós temos que repensar. Alagoas tem. Nós temos que repensar o futebol gaúcho. Quer dizer, não é à toa que o Grêmio está na situação. Daqui a um pouco nós estamos correndo o risco de termos 2 times na 2ª. Imagina, o Internacional na 1ª, o Grêmio Juventude na 2ª. Quer dizer, tem que ser analisado esse contexto do futebol gaúcho. Não é de uma maneira gratuita. Acho que a gestão de clube pode estar boa, mas a gestão de futebol foi equivocada no Grêmio, foi equivocada no Internacional, lá no início do ano, na contratação do Ramírez. Doutor Záquia, para encerrar a nossa parte de esporte aqui no começo do programa, qual é o seu palpite para hoje? O Inter ganha? Qual é a sua avaliação em 1 minuto?
Em um minuto, vamos lá. Não, eu sei, é que é complicado. O Internacional fez contra o Flamengo, no meu entendimento, no primeiro tempo, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo de Internacional e Flamengo foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, dos quais eu assisti bastante. O Internacional fez 4 dias antes, contra o Cuiabá, talvez o pior jogo do Campeonato Brasileiro. Então, isso que o Paulo falou é absolutamente verdadeiro. O Internacional oscila de boas atuações com péssimas atuações. Só que aí volta o que o Paixão falou. O Aguirre olha para trás, o banco é um monte de guri que vão jogar daqui 2 anos e vamos lá, não tem alternativa, não tem opção. O Internacional, quando começou o ano, Paulo e Leonardo, o Internacional tinha centroavante, que é uma função, para mim, decisiva no futebol. Então, tinha o Yuri Alberto, Thiago Galhardo, Guerreiro e o Hernandes, que está no Fluminense. Hoje o Internacional só tem o Yuri Alberto e puxou um menino, o Matheus Calidori, que está puxando na marra porque eu não tenho outro. Quer dizer, tu abre mão, numa função decisiva, de 3 jogadores. E vem cá, o Thiago Galhardo foi goleador no ano passado do Campeonato Brasileiro. Não é um jogador para fazer negócio. Então, o Nacional abriu mão disso. Ele não tem alternativas, não tem grupo. Quando ele perde o jogador e vai jogar hoje contra o Fluminense, Silvio, sem o Yuri Alberto. Quer dizer, muda muito. Ele improvisa um menino chileno de centroavante, etc, etc. Mas acho que o Internacional tem a condição e sabe, porque se perder esse jogo, quase que abandona a possibilidade de Libertadores. Então sabe que para chegar na Libertadores, necessariamente tem que vencer esse jogo. E eu acredito. Muito bem. Olha aqui, ó, nossa atividade é o oferecimento de Banrisul, Supermercado Zafari e Corsan. O Banrisul, por exemplo, que é o banco que auxilia, que financia o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, começando lá na década de 60, final de 60, 70, quando injetou muitos recursos na área agropecuária, e hoje o nosso agronegócio é o que é também em função do apoio do Banrisul. O Banrisul está hoje com o crédito consignado, oferecendo vantagens para o crédito consignado. Na mensagem dessa do Banrisul, nós vamos saber mais detalhes a respeito disso, nesse segmento que é um segmento importante na economia e na sociedade brasileira. Acompanhe aí. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Doutor Leonardo Lamac, nós estamos aqui agora começando, talvez o senhor acompanhe e tal, um tour gastronômico. O senhor está preparado para isso? Aqui os caras vêm preparados. O Zac jantou agora antes de vir, porque não aguenta, né? Ficar aqui num tour gastronômico que começa agora com o Armazém do Queijo. Eu estou sempre preparado para tour gastronômico. Então, estamos, né? Olha aí, ó. Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Grande abraço ao João Tumeleiro, grande empresário, grande visão, né? Padaria, queijaria e mercearia gourmet aqui em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, né? Hoje tem muitos produtos aí que o Armazém do Queijo oferece, doutor Paulo Olímpio, que a gente, para comer, tinha que ir lá na Serra apreciar, né? Hoje não, nós temos aqui, tem várias possibilidades aqui em Porto Alegre, e uma delas é o Armazém do Queijo, lá pelo João Tumeleiro. E, mais importante, olha que sede maravilhosa, que está situada agora ali na Senador Tarso Dutra 170, no bairro Petrópolis. O WhatsApp lá do Armazém do Queijo é o 98020-7107. Também tem o telefone fixo, 33920085. Queijos, frios, especiaria, tudo desfilando aí no vídeo para vocês acompanharem. Conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, camarão, que tu gosta muito, o Zac está dizendo agora há pouco, estava falando aqui antes do programa. Pato, marreco, se você quiser fazer uma encomenda de cestas para dar de presentes, também o Armazém do Queijo oferece este produto e esta alternativa para você. Pratos prontos, Armazém do Queijo, Empório Gourmet, do nosso João Tumeleiro. E hoje aqui, em homenagem ao novo presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamac, nós estamos servindo aqui para ele, gosta de suco Petri, claro, hoje a preferência é de uva. Então, é uma homenagem a tio Leonardo. Muito bom, muito obrigado. Sucos Petri. Sua sede pede, claro, sempre saúde, pede o melhor, pede sucos Petri. A bebida de todas as estações. Olha, aqui temos suco de laranja, suco de uva e, importante, 100% natural, sem adição de água e sem adição de açúcar e conservantes.
Bom, os médicos, tem o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul lamenta o descaso com os médicos da capital. A entidade destaca que se mantém atuante na busca de soluções e conquistas aos pleitos da categoria médica. Os médicos estão com a gente como nos momentos mais importantes de nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Verdade? Claro que é. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é a responsabilidade dos gestores e também consideração a todos nós, a sociedade. Valorize os médicos e valorize a vida. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde da população. O nosso supermercado Zafari, sempre produtos frescos, de qualidade e principalmente o atendimento do Zafari. Eu sempre digo aqui que quando o supermercado Zafari tem 23 caixas, lá, quando você entra, você pode demorar 1 hora para fazer compras e tal ali, porque é tanta oferta, tantos produtos maravilhosos, você tem vontade de comprar. Na saída não demora 5, 6 minutos, porque flui, né? Os caixas atendem bem, atendem com rapidez, o que não acontece normalmente na concorrência. Então, a vida acontece de toda maneira e de maneira ampla, geral e restrita quando a gente se encontra. Aonde? Num supermercado Zafari. Acompanha aí. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. 19 horas e 27 minutos, a temperatura permanece 24 graus centígrados. Doutor Leonardo Lamacchia, presidente eleito da OAB, 67% da votação. Lhe pergunto o seguinte, até que ponto, na sua avaliação, a eleição da OAB, no caso regional aqui que o senhor venceu a eleição, teve influência do momento político brasileiro? Bem, primeiro, Silvio, acho que é importante destacar o grande trabalho e parabenizar aqui publicamente o presidente Ricardo Breyer e o doutor André Sontag, que é o nosso diretor tesoureiro, que realizaram essa grande eleição online que possibilitou essa ampla votação. E como dizia o doutor Paulo Olímpio e o secretário Záquia, uma votação desta magnitude, ela traz muita legitimidade para o eleito. Isso é muito importante. Nós demos efetivamente um exemplo de democracia na medida em que oportunizamos a maior votação da história da OAB. Claro que também traz muita responsabilidade. E vocês falavam no início, né, o sobrenome que eu carrego me traz muito orgulho, porque não só pela trajetória do meu irmão, que é o maior líder da advocacia nacional, o único gaúcho em 90 anos a chegar à presidência nacional da OAB, mas também pelo que o meu pai representou para nós, para mim e para o Cláudio. O pai foi um homem público para quem o conceito de bem comum era muito caro, fez muito pelos seus semelhantes, atuou muito na área da educação e nos deixou muitos valores e princípios importantes. Um legado extraordinário. Que nós carregamos até hoje. Então, também sempre que eu posso, faço esse registro, porque de onde o pai estiver, eu tenho certeza que ele está muito feliz em ver tanto a trajetória do Cláudio, quanto agora a minha, baseada nos valores e nos princípios que ele nos deixou. Convivi com ele, Leonardo, na Câmara Municipal. Exatamente. Ele trabalhava com o Antônio Rolfo. Exatamente. E eu estava no meu primeiro mandato de vereador. Exatamente. O pai foi secretário de Educação de 70 a 76, teve um trabalho na FUNLAR, na Fundação Roquete Pinto, sempre voltado para a educação. Então, mas voltando, foi uma eleição e eu cunhei na segunda-feira até a expressão, Paulo Olímpio, que foi uma eleição inclusiva, porque ela foi online, mas ela foi híbrida. Aqueles colegas que quiseram exercer o seu direito de voto da sua casa, do seu escritório e muitos de fora do Brasil, nós tivemos votos do exterior, pessoas que estavam viajando, puderam fazê-lo. E aqueles colegas que quiseram depositar o voto presencialmente, nós tínhamos nas 106 subseções do interior do estado do Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre 2 pontos de votações presenciais, Silvio. Então, muitos colegas que tiveram alguma dificuldade no sistema online ou que gostariam de ir presencialmente, foram. E eu me lembro que o Záquia está falando, com toda a experiência que ele tem em eleições também, teve alguns votos ali nesse contato que a gente tem com o colega,
que a pessoa está em dúvida, chega e diz assim, não, eu vou dar um voto de confiança em vocês. E nós, muitos dos votos que nós recebemos foi fruto desse trabalho de 2007 para cá, que começou com o Cláudio Lamacchia, meu irmão, passou pelo Marcelo Bertolucci e passou pelo Ricardo Breyer. Eu acho, Silvio, agora te respondendo objetivamente, porque eu dei uma volta, fui lá em Uruguaiana e voltei. Na minha terra, hein? Exatamente. Tivemos lá, e muito bem recebidos sempre lá em Uruguaiana, ganhamos lá a eleição também. Nós sabemos receber quem merece ser bem recebido. Muito obrigado. Olha, Uruguaiana tem uma marca conosco lá, o Cláudio também na primeira... Eu vou contar uma história aqui de um amigo em comum meu, do Zac e de todos nós, do Paulo Olímpio também. O Cláudio, recém-eleito presidente da OAB em 2007, vai a Uruguaiana no segundo dia de mandato com o nosso querido e saudoso, a quem faço uma homenagem pública, Marco Antônio Barbosa Leal. O Marcão era presidente do tribunal. Querido Marcão. E eles foram inaugurar o fórum e obter o terreno para a sede da OAB de Uruguaiana. Foi o primeiro ato de gestão do Cláudio, esta viagem para a Uruguaiana junto com o nosso querido e saudoso Marco Antônio Barbosa Leal. Manda um abraço para o Rafael e para a Caroline, queridos amigos. E eleitores. E eleitores, exatamente. Mas, respondendo à tua pergunta, eu acho que aqui nós conseguimos ficar à parte desta discussão política, exatamente pelas posições que a OAB do Rio Grande do Sul vem desde 2007 tomando. A OAB do Rio Grande do Sul, como eu disse e aproveito e reafirmo, ela não tem se movimentado por paixões políticas, ideológicas e partidárias. Então, eu acho que entrou muito pouco. Claro que nós recebemos relatos de colegas insatisfeitos, sim, com a posição do Conselho Federal da OAB Nacional. E isso, de alguma forma, faz parte do debate, entrou no debate porque alguns colegas nos externaram isso, né? E alguns colegas até confundem um pouco, acham que o sistema fala de uma forma única e uníssona. E não é verdade. O Conselho Federal da OAB fala por meio do seu presidente, repercutindo as decisões do Conselho Federal, e a OAB do Rio Grande do Sul fala por meio do seu presidente, que repercute as decisões do Conselho Estadual. Eu dou um testemunho. A diferença fundamental e essa tradição que se estabeleceu aqui, vitoriosa, é porque o norte do comportamento da nossa ordem do Rio Grande do Sul é a Constituição. E no plano ideológico é ecumênica. Há um ecumenismo tranquilo, tá? E isso deixa todos os colegas muito à vontade. O que interessa, primeiro, é a Carta Magna. Segundo, os direitos, porque uma ordem é uma instituição classista. Os direitos, as prerrogativas dos advogados. E isso tem sido, sim, defendido com muito denúncio em todas essas administrações precedentes. E está na programação do nosso recém-eleito e futuro presidente. Não é? Quer ver um exemplo que eu vou dar? Claro, a OAB Nacional deveria estar bradando mais fortemente, Silvio, que no Brasil existe direito de liberdade de expressão. Isso mesmo. Que não existe crime de opinião. E isto não importa para quem. Seja um jornalista de direita, seja de esquerda. Importa para a democracia. Seja um deputado federal de direita, seja de esquerda. Não existe crime de opinião. E a OAB Nacional, nesse ponto, está sendo omissa. Deveria, sim, estar bradando. Porque nós estamos vendo verdadeiras barbaridades acontecerem no Brasil em relação a este tema da liberdade de expressão e em tese, que não existe. O Paulo Olímpio é advogado criminalista, foi procurador-geral de justiça, opinião nesse país. Perfeito. E isso não é uma posição de um lado ou de outro, isso é uma posição em defesa da democracia. É isso aí. Né? Porque a Carta Política garante o direito de liberdade de expressão, é a Constituição Federal que garante. Tem jornalista preso, né? Exato. Jornalista preso, deputado no exercício do mandato por dar opinião. Zaquia. Eu concordo. Eu acho que avançamos perigosamente num campo de perdermos algumas liberdades, né? Pegar o exemplo do deputado. Não vou entrar na questão ideológica do deputado, que eu não concordo, mas respeito o mandato parlamentar. Tu não pode prender um deputado pelas razões que foram expostas
o deputado ficar preso num ato, me parece arbitrário, quer dizer, um ministro, não sou advogado, mas eu falo como, quer dizer, nós estamos reduzindo o direito da manifestação do deputado, que é importante para aquilo que ele defende, que eu posso até não concordar, mas eu tenho que respeitar democraticamente uma posição dele. E a crítica agora, todos nós, eu digo assim, políticos, né, nós estamos sujeitos à crítica e nós temos que saber receber essas críticas. Todo homem público tem que ter esse posicionamento, em qualquer posição. O Leonardo, quando assume uma presidência de uma OAB, ele toma um outro patamar. Ele passa a ser um homem público. Antes, quando ele era profissional liberal, era a figura, o cidadão Leonardo Lamacchia. Agora não, é um homem público. É uma instituição. Ele representa uma instituição, ele fala pela uma instituição e ele estará sujeito a ter críticas. Né? Qualquer um de nós. Quer dizer, na medida que isso é cerceado, que isso começa a ser cada vez mais questionado, limitado, eu fico preocupado, porque eu não sei qual é que vai ser o passo seguinte. Eu não sei até onde eu terei o direito da minha manifestação, do meu posicionamento. Falasse uma coisa aí do inclusivismo da OAB, né, Leonardo? Eu me lembro de um livro de um economista americano que, durante 30 anos, ele visitou vários países e o fruto foi uma obra chamada Por que as Nações Fracassam? Né? E nesse livro ele diz exatamente isso. Quer dizer, as nações fracassam porque ela tem entre elas, na sociedade, imersas no meio dela, entidades extrativistas e não inclusivistas. Extrativistas são aquelas que se sugam a sociedade em benefício próprio. E inclusivistas é o que a OAB daqui pelo menos está querendo fazer, ou seja, se incluir na sociedade e ajudar a sociedade. E esta OAB, Silvio, muito importante, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul desde 2007. Como o Paulo Olímpio destacou com muita propriedade, é uma OAB plural. O nosso conselho tem diversas representações de pensamento ideológico e assim tem que ser, porque a OAB, a classe dos advogados, tem diversos tipos de pensamento. Então, a ordem tem que ser plural e inclusiva. E eu venho, por exemplo, na nossa chapa, eu tenho como vice-presidente eleita a doutora Neuza Bastos, uma mulher, que também é importante. As mulheres ganharam um espaço significativo e precisam efetivamente ter esse espaço. Nós temos duas mulheres na nossa diretoria, a doutora Karina Concheiro é a secretária-geral adjunta e presidiu agora, na gestão Ricardo Breyer, a comissão mais importante, no sentido, todas as comissões têm o mesmo grau de importância, mas a CEDAP tem este grau de importância na defesa das prerrogativas dos advogados. A comissão mais importante na atuação de defesa de prerrogativa, que é a CEDAP. Todas as comissões acabam defendendo prerrogativas dos advogados, mesmo nas suas áreas específicas de atuação. Mas a CEDAP tem essa ação exclusiva de defesa de prerrogativas. E foi presidida de forma brilhante por uma mulher, a Concheiro. Com relação à prerrogativa, eu já li ou ouvi um pronunciamento do nosso novel presidente recém-eleito. Já vai iniciar pugnando pelo retorno da audiência presencial, da presença física do magistrado, do órgão do Ministério Público. Os atores do processo têm que estar visíveis. A pandemia trouxe problemas muito sérios e reais, e é evidente que medidas extraordinárias foram tomadas, né? Esse trabalho online foi um avanço tecnológico, experimental, mas muita gente se acostumou muito com isso, exageradamente com isso. Comodadamente exagerados com isso. Então, é bom que se pugne, se lute para o retorno às atividades presenciais, né? E isso os advogados pleiteiam. E terão no seu novo presidente um advogado para lutar por isso. Aliás, o senhor fala nisso aí, vários telefonemas, vários e-mails aí que estou recebendo, mensagens de WhatsApp, advogados felicitando a sua condução aqui no programa e, sobretudo, a sua eleição. E querem saber, alguns deles querem saber que medidas
a OAB, sob a sua direção, vai tomar em relação aos advogados que passaram sem trabalhar, que tiveram seus escritórios fechados e tal, a partir da pandemia e tal, e agora estão retomando as coisas, muito com dificuldades, inclusive, de pagar a anuidade da OAB. O senhor vai responder depois dos nossos reclames, tá bom? Para que a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial é uma empresa gaúcha, nasceu aqui e tal, está hoje com um braço muito forte, já que ela é em São Paulo. A Auxiliadora Predial, hoje, ela combate as grandes empresas, até multinacionais, que estão imiscuídas neste mercado paulista do setor imobiliário. E está ganhando mercado, está se consolidando como uma empresa realmente muito eficiente aqui e lá também. Os telefones da Auxiliadora Predial, aqui em Porto Alegre, 3216-6100 e em São Paulo, 11-23-48-40-00. Nós temos uma matéria aí, um VT do Governo do Estado, porque hoje teve a formatura aí de novos bombeiros militares, que é uma coisa importante. O Corpo de Bombeiros precisa ser muito bem estruturado, precisa ter o prestígio, o apoio do Governo do Estado e da sociedade. Vamos a esta matéria desta formatura de bombeiros militares aqui no Rio Grande do Sul. Quando a gente escolhe o serviço público, nós não escolhemos uma vaga de emprego, nós escolhemos uma missão na nossa vida, que é servirmos a sociedade. Recai ainda uma especial missão, especial função a quem escolhe essa tarefa na segurança pública por conta deste juramento que acabaram os nossos soldados de prestar aqui, que é proteger a sociedade, proteger a vida, colocando a sua própria vida em risco. É isso aí mesmo. Ok, vamos agora continuar o nosso tour gastronômico aqui, Lamáquia. E vamos subindo ou descendo a Protásio. O que é lá, Zaque? Tu sabe lá subindo ou descendo a É Protásio? o Barranco. Onde foi a nossa festa da vitória. É mesmo? Foi lá? Foi lá. Abraço pro Elcio, pro Júnior. O tempo que o Grêmio ganhava, nós fazia festa da vitória. Lá muitas. Também, né? O Barranco tem essa característica, o Barranco, Barranquinho. O Internacional campeão é no Barranco, o Grêmio é campeão é no Barranco. É, no Barranco. A eleição do Barranco é no Barranco. Eu sempre digo aqui, empresário, quando vem, amigos nossos que vêm lá do centro do país, eles vêm só para comer lá no Barranco. Eles querem, faça reunião com o time, tem que ser no Barranco. Eles já estabelecem onde é, né? E a gente tem que pagar também, né, cara? O Barranco é unanimidade nacional. Agora, com certeza. Essas imagens aí, nesse horário aqui, olha ali aquele chopp. É uma crueldade, né? Olha que o melhor chopp, o melhor churrasco, claro, você encontra o ponto de encontro também da capital gaúcha, que é o Barranco. Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados é o ar livre. Nesse momento lá deve estar o ar livre, lá o pessoal, os colorados festejando o empate do Grêmio, a quase caída do Grêmio e tal lá. E os gremistas firmes, né? Nós firmes, né, lá, não podemos nos entregar, né? Não vamos nos entregar. Eu acho, ao contrário do Zac, eu acho que vai haver um milagre por aí. E o Barranquinho também, 3028-2310, ligue, marque um encontro, você quer fazer uma reunião, família, amigos, a empresa e tal, e ligue para lá o 3028-2310 e o do Barranco, 3331-6172. Tem que ser Barranco, né? Que é uma grife espetacular da nossa... Tu acha que tu escapa? O Renato está subindo no Bahia, viu? Esse Isaac, eu vou te contar uma coisa. Está subindo no Bahia para ajudar o Grêmio. Para ajudar o Grêmio. Olha aqui, vamos falar do CCG. A gente sempre quer o melhor para quem a gente ama. É verdade? Claro que é verdade. E não importa o jeito da sua família, se ela é grande ou pequena, o CCG Saúde sabe que ela é especial e merece um plano hospitalar com valores também especiais. No Novembro Família, o plano Pop Humaniza do CCG tem redução de 10% para famílias de até 2 pessoas e 14% para 3 ou mais, uma família maior. O plano Pop Humaniza tem consultas e exames na rede própria CCG, com mais de 20 clínicas na região metropolitana e também no Vale dos Sinos. O atendimento hospitalar é no novo Hospital Humaniza, que fica ali, descendo a Ramiro, antes de chegar aqui a Cristóvão Colombo, à esquerda, na rua Ramiro Barcelos, quase esquina de Cristóvão Colombo, em Porto Alegre. Veja mais detalhes no ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor, o corretor da sua confiança. A estrutura, o setor de infraestrutura no país sempre foi um problema. O governo Bolsonaro está fazendo uma série de coisas no Nordeste e no Norte, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, os governos dos estados também. Parabéns aí ao governador que também está sabendo lidar com essas questões. Esse novo tempo, né, de montar uma estrutura melhor para que nós possamos ter uma economia que flua melhor, que as coisas aconteçam. E a Corsan, veja bem, o futuro do nosso planeta depende da conservação de água. E a Corsan lançou o movimento Água 360 Graus para propor
soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsan.com.br, água 360 graus. Vamos cuidar juntos? Claro, Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Realmente, novas façanhas. Acho importante isso, que o Rio Grande do Sul se alinhando aí nas questões nacionais, né, e apontando uma situação melhor para o gaúcho, de modo geral. Bom, doutor Labacchia, com relação à questão anterior, né, os advogados, querendo saber o que a OAB pode fazer para aqueles que estão em dificuldades, que não podem, inclusive, sequer pagar a unidade da OAB. Perfeito. Silvio, eu vou aproveitar o gancho do Dr. Paulo Olímpio, que é um experimentado operador do direito e que passou por 2 instituições, está hoje como advogado, por integra a Ordem dos Advogados do Brasil, e foi membro do Ministério Público e Procurador-Geral de Justiça. Conhece como poucos a área jurídica. É um grande jurista. E ele mesmo disse aqui, a justiça é presencial. Uma audiência de instrução, seja ela criminal, trabalhista ou cível, a inquirição da testemunha, o objetivo de uma audiência de instrução, que o juiz recolha a verdade dos fatos na audiência. Esse é o objetivo de uma audiência. A inquirição pelos advogados, pelo Ministério Público, ela é completamente diferente se ela é feita de forma presencial do que virtual. É muito mais difícil manter a inviolabilidade de uma testemunha que é ouvida virtualmente, assim como as sustentações orais nos tribunais. Então, eu tenho dito e eu reafirmo aqui nessa grande audiência que vocês têm, com isso nós não queremos dizer que os meios virtuais, as ferramentas virtuais não devam ser utilizadas. Elas são muito válidas, mas elas têm que ser a critério do advogado, olhando o caso concreto e o processo. E se a utilização da ferramenta irá ou não gerar prejuízo para o seu constituinte. Mas a regra é do funcionamento presencial, sobretudo de audiências de instrução e de sessão de julgamentos. O que a advocacia vive hoje, eu tenho dito, a maior crise de toda a sua história. E é da advocacia gaúcha essa crise sem precedentes. Porque foi aqui no Rio Grande do Sul, diferente dos outros estados da federação, que nós tivemos mais de 2 milhões de processos físicos, praticamente um ano parados. E antes disso, importante que a sociedade também compreenda, porque atrás de cada processo, Silvio, tem um reclamo nosso dos advogados, mas em cada um destes processos tem um CPF e um CNPJ, tem um cidadão buscando uma tutela jurisdicional, esperando o seu direito lá nesse processo. Então, estes processos ficaram parados durante praticamente um ano, os processos físicos. Antes disso, nós tivemos em setembro e outubro de 2019 uma greve dos servidores. Retomou o trabalho em novembro e dezembro, já entrou o recesso. Veio a pandemia e depois os ataques hacker ao sistema do Tribunal de Justiça. Então, vejam que nós temos mais de 2 anos com uma prestação jurisdicional insuficiente em razão desses fatos todos que aconteceram. E isso impôs, sim, à advocacia gaúcha a maior crise da sua história. Imaginem o que aconteceu no setor de eventos, que foi muito dito, Zac. Foi o primeiro a fechar e o último a retornar. É verdade, mas os colegas advogadas e advogados que trabalhavam com processos físicos ficaram impedidos de trabalhar durante este período também. Então, nós temos um programa já que tem 3 eixos fundamentais para esses colegas, muitos deles que tiveram que vender bens, usar reservas financeiras e alguns que não tinham essa oportunidade e tiveram que parar com a sua atividade profissional e buscar outra forma de sustentar a sua família. Este nosso programa tem 3 eixos básicos. O primeiro dele é
um programa de redução de anuidade para esses colegas. O segundo é um programa de parcelamento dos débitos que eles têm com a ordem, porque muitos colegas não conseguiram pagar em dia sua anuidade em função destas dificuldades. E o terceiro eixo deste programa é a obtenção de linhas de crédito para nós auxiliarmos muitos colegas que se endividaram para manter a sua atividade profissional. E, ao mesmo tempo, e em paralelo, nós precisamos, sim, da sensibilidade do Poder Judiciário no sentido, primeiro, da retomada imediata do horário de funcionamento dos foros e dos tribunais. É muito importante que haja esta retomada, que haja o atendimento amplo. Aliás, eu me lembro e ninguém me contou, a ampliação de atendimento do horário dos foros estaduais foi uma conquista nossa. Em 2009, casualmente, Cláudio Lamacchia, meu irmão, era o presidente e presidente do Tribunal, desembargador Armínio José Abreu da Rosa. Naquele momento, os foros só funcionavam à tarde e nós conseguimos ampliar o horário de funcionamento. E assim que tem que ser. Eu tenho dito, já concluo, Silvio, se a OAB é a Casa da Cidadania, e é a Casa da Cidadania, o foro também é a Casa da Cidadania. E, portanto, tem que estar funcionando de forma integral com as portas abertas. Eu gostaria de relacionar aqui, tem muitas pessoas querendo saber quem mais integra a chapa do doutor Leonardo Lamacchia. Aqui tem a vice-presidente Neuza Maria Rolim Bastos. Ela não é de Uruguaiana, a família Bastos? Não, essa Bastos não é de Uruguaiana. Aproveito para mandar um abraço a todos os queridos amigos Bastos de Uruguaiana, que são nossos amigos de longa data. Mas a Neuza Bastos foi presidente da UAB de Canoas, ela é de Canoas, natural de Canoas, e uma grande liderança feminina, atual diretora da Caixa de Assistência. Depois o doutor Gustavo Jurgen, que é atual diretor da Caixa de Assistência e vai ser nosso secretário-geral. Conselheiro do Inter. Conselheiro do Internacional. Filho do querido Sérgio Jurgen, que foi homenageado. Mandar um abraço para o Sérgio, também foi homenageado no Tribunal Regional do Trabalho na última sexta-feira. E o Gustavo Jurgen será o secretário-geral. A doutora Karina Contiero, secretária-geral adjunta, a primeira mulher a presidir a Comissão de Defesa de Prerrogativas. E o doutor Jorge Luiz Fara, atual vice-presidente, fica na diretoria como tesoureiro, ex-presidente da subseção de Bagé, um homem com uma larga experiência. E na Caixa de Assistência nós temos uma diretoria também, o Pedro Afonso foi reeleito, já vinha fazendo um grande trabalho. De vice-presidente da Caixa de Assistência nós teremos a doutora Paula Gril, de Pelotas, doutora Paula Gril, que foi presidente da subseção de Pelotas, será vice-presidente da Caixa. Como secretária-geral, a doutora Morgana, nossa presidente atual da subseção de Passo Fundo. A doutora Alessandra Gluff, presidente de Lajeado, fica como secretária adjunta. E o doutor Matheus Aris Torres, um valoroso colega aqui de Porto Alegre, que vem da Jovem Advocacia, será o tesoureiro. E do Conselho Federal, como é que fica a representação? O presidente Ricardo Breyer foi eleito entre a nominata do Conselho Federal e isso agora nos oportunizará também pleitearmos no Conselho Federal uma vaga, quem sabe, consigamos ocupar uma vaga de diretoria e seria muito bom se nós pudéssemos ter um líder da qualidade do presidente Ricardo Breyer numa diretoria do Conselho Federal da OAB. Com certeza. Olha aqui, vamos falar um pouquinho da ASPECIR. A ASPECIR Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos, portanto, centenária, de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A ASPECIR Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E o Pet Home Centro Estético. Vacinas, chipagem, consulta pediátrica, consulta de rotina, telefones 3557 7644 e 981 38 0644. Fica aqui no charmoso Chácaras das Pedras, no bairro aqui de Porto Alegre, próximo daqui também, na rua Araponga 462. Pet Home Crédito Centro Estético. E o Conselho Regional de Medicina, CREMERS. Quando você fica doente, pensa logo em ir ao médico. É mesmo? Claro que é. Proteger a vida é a atribuição máxima da medicina e defender a medicina é a maior atribuição do Conselho Regional. Por isso, o CREMERS está fazendo um alerta. Confira se o médico que atende você está devidamente registrado no site do Conselho, que é o cremers.org.br. Somente o profissional médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamentos e realizar procedimentos invasivos. É importante dizer isto.
Não coloque a sua saúde em risco. As sequelas podem ficar para sempre. Cremers, em ação pela saúde. Doutor Paulo Olímpio, Záquia e Lamáquia, vamos continuar nosso tour gastronômico agora? Agora para matar. Chihuahua. Chihuahua, careca. Tradução que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Começou lá, e me lembro, que eu ia lá no Marrocos, ali, eu sempre digo isso toda noite, digo aí, aquele cineminha, sábado à noite, no Marrocos. A Getúlio, né? Saía ali à direita, o Chihuahua, aquele camarão, como sempre. Olha que delícia, frutos do mar no Chihuahua, é uma coisa espetacular. Esperar que o Silva, qualquer dia, nos convide para dar uma chegada lá, né, Chico? Fazer um programinha lá, de certo, né? O que tu acha? Camarãozinho, né? Um abraço. Pode me incluir nesse convite claro, aí, viu? Aqui, o presidente, o novo, até comemorar a vitória aí, né? O doutor Leonardo Lamáquia, que está com a sua gentileza aqui, trazendo a honra para o nosso programa aqui com o novo presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Fica lá na Avenida Teixeira Mendes, 1216, um prédio maravilhoso também, atendimento espetacular. E a comida, né? Não precisa nem dizer, né? Olha só. E fico desfilando isso aí, a gente louco para comer, louco de fome também, não jantei, não comi direito ao almoço e tal. Chácara das Pedras aqui em Porto Alegre, Teixeira Mendes, 1216. Você pode ligar para lá, marcar uma... O cara, de repente, quer levar a turma lá, 15, 16... Não tem problema, marca e vai ficar reservado para você. Então, e também tem a teleentrega, 31056767. A economia começa devagarinho, não na velocidade que nós imaginávamos que pudesse acontecer, mas está devagarinho, né? A economia e comida também faz parte da economia, né? Mas a economia, de certa maneira, nós estamos no chamado renormal hoje, né? Que é muito usado. Tem um físico que escreveu um livro, As 7 Lições da Física, e ele, muito atualizado, diz que, de repente, um evento como esse que aconteceu da pandemia, ele proporciona uma renormalidade depois. E é o que nós estamos vivendo, a economia também. E, na verdade, o trabalhador hoje precisa de uma qualificação mais afinada, né, com os novos tempos e as novas exigências do mercado. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, Záquia, está desenvolvendo um projeto todo para também sintonizar com esses novos tempos e as novas necessidades do mercado de trabalho. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Então, conheça agora aí o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Acompanhe. Muito bem, aqui são 19 horas e 57 minutos, chegando quase às 20 horas. A temperatura baixou um pouquinho, 23 graus centígrados. Agora, doutor Paulo Olímpio, tem alguma novidade aí na sua área? A realidade é que eu estava ouvindo o nosso presidente Leonardo Lamáquia sobre a eleição e a forma com que se desenvolveu, onde sufragaram votos, quantos mil? 50 mil. 50 mil. Pois bem, o partido, o PSDB, realizou uma convenção online de 45 mil afiliados e o que deu, isto é, não deu. Está um imbróglio tecnológico. Deficiências técnicas provocadas, não provocadas, não se sabe. Eu toco nesse assunto pelo seguinte: esse episódio da convenção do PSDB, que eu estou entrando numa área que tu dominas, exatamente, vivenciaste e dominas. Esse imbróglio, essa postergação da decisão represou outras grandes definições políticas. Por exemplo, o ajuste entre o presidente Bolsonaro e o PL está condicionado ao resultado dessa eleição. O teu partido, o PMDB aqui no Rio Grande do Sul... Está esperando. Está esperando. Está olhando.
Então, esse episódio no PSDB, que é um partido de expressão, está gerando efeitos, vamos dizer assim... Colaterais. Colaterais, exatamente. Uma metástase política, né? Com um alcance em outros partidos, outras agremiações, enfim, outras definições políticas. Eu trouxe à mesa para ouvi-los a respeito disso. Deixa eu me meter um pouco, Paulo. Não é que te meter, eu quero a sua opinião. Não, eu vejo essa eleição, essa disputa no PSDB, com uma possibilidade de uma grande alternativa para uma terceira via nacional, que seria a figura do Eduardo Leite. Já não vejo no Dória essa possibilidade. Me parece que o Dória até, talvez, né, os entendidos em PSDB dizem que o Dória provavelmente seja o vitorioso. Eu vejo no Eduardo aquela figura que poderia se posicionar nesse tabuleiro e com um processo eleitoral, com televisão, é um jovem extremamente inteligente, competente, que seria uma novidade nesse processo, que está procurando uma novidade. Está procurando. A terceira via, a insatisfação que se tem com os dois extremos. Este meião que está olhando assim, a possibilidade, olha, o Moro, mas o Moro tem desgaste, já não é novidade. O Moro era novidade há 3 anos atrás. Ele já não é novidade. Aí o Ciro, Dória, isso nada é novidade. Trazem desgastes. Isto pode gerar uma decisão no primeiro turno. Esse é o medo que eu tenho. Quer dizer, são candidaturas com teto, com tamanho limitado, que elas podem simplesmente enfraquecer um dos dois extremos e gerar que o outro extremo vence no primeiro turno. O Eduardo Leite, não. Ele entraria nesse cenário, entra com 2%, 3%, não tem problema, mas ele entraria no cenário com a possibilidade da sociedade brasileira, que não o conhece, olhar e prestar atenção. Inteligente, bem articulado, governador de um estado importante, econômico e politicamente, com uma trajetória absolutamente sem reparos na sua conduta, ele poderia ser. Então, essa decisão do PSDB, além de todas, tu tem absoluta razão, Paulo, tem influências em outras coisas mais regionais e até na decisão do Bolsonaro, principalmente aí na aproximação com o PL, mas eu insisto muito que na possibilidade de poder construir uma terceira via extremamente viável. Mas, São Paulo, o Alckmin anunciou um namorico com Lula, mas é só pro forma, é de fachada, não há sinceridade de nenhum dos lados. Mas, ganhando o Eduardo a convenção, a primeira coisa que vai fazer é buscar o Alckmin de volta, fica no PSDB e te candidata ao governo do Estado, porque ele lá, como candidato... É imbatível. É imbatível. Em São Paulo, hoje, eu acho que o Alckmin é imbatível. E o PL está querendo... Então, essa indefinição está proporcionando essas... E eu concordo contigo. A novidade absoluta, que é o Eduardo, traz, sim, um charme diferenciado. O charme diferenciado de todos os outros que trazem desgastes. Quer dizer, o Lula está ponteando pesquisas, tudo bem, mas deixa abrir um debate e se traz toda aquela herança processual para o debate, não resiste. Né? Então, o Bolsonaro traz o desgaste do governo. O governo é desgastante. Então, a novidade sem essa bagagem de desgaste, pode ser um diferencial. Muito bem, aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do Plano Ângelos. Você já sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje eu estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa,
disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada neste momento, que é muito difícil, né, para todos nós. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros, como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados da área da saúde e muito mais. Cuida da sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Angelos.com.br e saiba mais. Imagine um grupo originalmente gaúcho com quase um século de história. Isso mesmo. Além desta tradição e segurança, o mesmo grupo conta com mais de 500 colaboradores e atua em 3 segmentos distintos, e em cada um é referência nacional. Apresentamos o Grupo Esponquiado. São 8 revendas do Dr. Paulo Olímpio Chevrolet, todas com classificação A, que traduz os níveis máximos de satisfação, atendimento e saúde financeira. Também a Esponquiado Consórcios, uma das mais tradicionais do mercado, completando 49 anos de atuação, ajudando as pessoas e empresas a conquistar milhares de bens. Opera também a Citicar, uma das maiores locadoras de veículos do sul do Brasil, contando com frota própria de mais de 4.500 veículos. Falando em consórcios, aqui aí, doutor Leonardo Lamac e o Paulo Olímpio aqui, eu sou daquela geração, você aqui, nós estamos fora o Lamac, que talvez seja mais novo, né? Mas eu sou daquela geração de 70 que fazia consórcio para comprar tudo, né? E, sobretudo carro. E saía de lá com aquele carnê de 60, 120 prestações para pagar, mas era uma... Dava lance. 90%, dava lance. 90% das vendas de automóveis naquele tempo era via consórcio. Então o consórcio não acabou. Lá na Esponquiado você ainda pode desfrutar de consórcio e em várias coisas, né? Tem consórcio para tudo hoje. Né? Bom, vamos falar um pouquinho de vinhos do mundo. Aliás, nós temos uma informação aqui, doutor Lamac, essa semana, que tem um grupo francês que está trazendo aí um investimento de 503 milhões de reais para ajudar na fabricação de garrafas para os nossos vinhos. As vinícolas, devido ao aumento do consumo, Zac, estão com dificuldade, porque ela tem muita demanda de garrafas e não há garrafas disponíveis. Então estão nos garantindo, os franceses estão nos garantindo aí o acesso aos bons vinhos do Rio Grande do Sul, doutor Paulo, porque o vinho gaúcho hoje é de muita qualidade. Olha aqui, ó, o mais importante, falando em vinhos, para vinhos do mundo, é proporcionar a você que é cliente a melhor experiência neste mundo fantástico, o mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Olha que nós temos 3 lojas Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. Uma fica bem aqui pertinho, aqui na Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. A outra também próximo daqui na Alameda Alípio César, 203, o bairro Boa Vista. E lá no Menino Deus, coração do Menino Deus, onde eu moro, e frequenta essa Isaac. Ó, Vinhos do Mundo lá no Getúlio Vargas, 11h35. E vamos encerrar agora nosso tour gastronômico. Aonde? Na Di Paolo. Paulo Jeremias, grande Paulo Jeremias. Aliás, esse sucesso dele, viu, Isaac? Ele já está suscitando aí informações de que ele daqui a pouco vai acabar com o Paulo e tal, ele vai ser artista de uma emissora. Vai para Hollywood. Ou para Hollywood, né? Que ele está agora na dúvida. Fica no Rio, São Paulo, vai para Hollywood direto, né? Então, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, na Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal e preparados com amor. Temperos frescos e seguindo, Lamac, as receitas da nona. Quem não gosta, não lembra da nona, aquela comida maravilhosa, Dr. Paulo Olímpio, toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa, enfim. Vamos acompanhar aí o Paulo Jeremias fazendo ele mesmo, né? Esse comercial, essa publicidade maravilhosa desta casa que nem precisa de publicidade, né? Que é o Di Paolo. Vamos acompanhar. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma
refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Que maravilha. O doutor Leonardo Lamarck está dizendo aqui que não tem como aguentar, né? Então, doutor Lamarck, quando for lá no Di Paolo, aqui tem várias alternativas. Nós estamos falando da Di Paolo agora. Fique tranquilo. Se exagerou demais, Olina resolve. Ataque e contra-ataque. Olina, mais ataque e contra-ataque. Né? Então, a Olina realmente resolve. É a essência estomacal, é a essência que resolve tudo, essência de vida, na verdade. A Olina, mais do que centenária, né? Qualquer problema estomacal, você está com problema, troca a Olina, não tem problema, abusa lá no Di Paolo, na Armazém do Queijo, enfim, todos os nossos parceiros aqui. E, claro, depois, para relaxar um pouquinho, pegue o Jornal do Comércio, o melhor jornal do Rio Grande do Sul, e veja aí as grandes notícias que estão aqui. O Jornal do Comércio é um jornal que é muito sério nessa área de cuidar que a informação seja informação, não seja deformação, não seja opinião. A informação é informação. Tem opinião aqui que é opinião, assinada, tudo bem. E o editorial do jornal. Mas olha que a manchete de hoje, Rio Grande do Sul inclui a educação como critério em cálculo do ICMS, que até eu gostaria de passar aqui pelos nossos... o pessoal integrante da bancada, essa bancada qualificada hoje, como sempre, né? Mas mais qualificada, cada vez mais qualificada, para saber a opinião de todos aí. A Assembleia aprova a proposta do Estado que altera critério de repasse do imposto aos municípios. E CRVR Biotérmica investirá 130 milhões em projetos de biogás e biometano no Estado. Aliás, essa semana é uma semana pródiga, né? Tem vários anúncios, né? De investimento, inclusive na Prefeitura de Porto Alegre, no capital francês, aí, um investimento francês, que será aplicado em obras de Porto Alegre, sobretudo na revitalização do centro de Porto Alegre. Doutor Paulo Olímpio. Sobre a notícia? Não, o senhor tem um assunto, pode ser sobre a notícia também. Não, mas eu tenho dois fatos que me chamaram a atenção. Um na semana passada e outro hoje. Diz respeito à nossa execução penal. Eu li com muita satisfação a notícia de que finalmente, o Presídio Central será objeto de uma reforma. Já há recursos, já há 450 milhões para ser levada a efeito essa reforma. Isso é uma promessa que vem de há muito tempo. Eu falo de cadeira desse assunto porque no governo Jair Soares, lá por 83 a 85, eu crítico que era como promotor e professor de direito penal do sistema penitenciário, aceitei o desafio de superintender o sistema penitenciário gaúcho. E vivenciei já naquela época, um presídio central com 1.700, Silvio, apenados, superlotado. Mas na época, os servidores penitenciários administravam o presídio central. Eu, como superintendente, fui várias vezes ao auditório do presídio central, me solidarizar com os apenados, apresentar espetáculos de músicos e coisas, que havia uma certa sociabilidade. Havia um jornal, A Voz do Cárcere, elaborado por eles com a visão de uma assistente social e editado pela Zero Hora na época. Uhum. Então, era um outro, mas foi crescendo e chega perto de 4.000 apenados e fisicamente aquilo é um terror. Os presos dominam as galerias, a não ser algumas galerias mais especiais, não tem mais o controle da administração. A brigada está ocupando um contingente enorme lá, permanentemente. Então, urge essa reforma. Estou falando nisso, que me deu muita alegria, que finalmente estará humanizado o nosso sistema com essa reforma. Essa é a meta.
tomara que se chegue lá. Mas hoje, na mesma linha, a juíza da primeira vara de execução, a juíza Sonali da Cruz, tem um terceiro nome que eu nem ouso pronunciar porque eu acho que eu vou errar. Zilma. Pois bem, ela decidiu que, com base num precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, recepcionada pela nossa Suprema Corte, Leonardo, jurisprudência já da nossa Suprema Corte, entendeu de que os apenados, Silvio, que estejam cumprindo pena no central, em determinadas situações, será examinado caso a caso, cumprindo um dia vale 2. Quer dizer, ela vai transformar esse posicionamento, uma pena vai reduzir por metade. Né? Se cumprirem um dia, valendo 2, evidentemente isso trará uma progressão na pena. Isto já está gerando questionamentos de toda a ordem, a opinião pública também se divide, porque clama por segurança, por exemplares, enfim, é um dilema, é uma situação, mas os dois fatos estão conectados. Isto é uma forma de estimular, sim, que essa reforma seja levada a termo. Avance rápido. Avance rápido. É uma forma de uma juíza que vivencia diuturnamente essa situação dramática e desumana de presos em galerias sem a mínima condição, toma uma decisão ousada, com base em precedente, é verdade, mas que se chama atenção sobre todos os aspectos. Não sei se é a opinião do novo presidente da OAB. Acho muito oportuna o levantamento desse tema pelo Dr. Paulo Olímpio. E essa temática dos presídios não é de hoje. Me lembro claramente o grande movimento que o Cláudio Lamar, que é meu irmão, fez quando era presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Incluiu, à época, o Conselho Regional de Engenharia, o CREA. Foram feitas várias visitas ao sistema prisional e essa pauta foi dada continuidade nas demais gestões, Marcelo Bertolucci e Ricardo Breyer. Essa pauta do sistema prisional é pauta da OAB. E aí é importante, Silvio, dizer para o público que nos assiste, para a sociedade, que o Dr. Paulo Olímpio relatou com perfeição, né? Sempre as pessoas compreendem por que nós também bradamos por um sistema prisional adequado. Porque o sistema prisional adequado significa, primeiro, uma questão de humanidade com quem está cumprindo a pena. Não há dúvida nenhuma disso, isso é uma pauta da OAB. Mas uma preocupação com a própria sociedade e com a segurança pública. Porque hoje os presídios, na medida em que não tem o controle do Estado, são verdadeiras escolas do crime. De dentro do presídio saem ordens, planos, organizações para o cometimento de crimes. E mais, aquele que cai dentro do sistema prisional, especialmente no presídio central, que é dominado por facções, ele tem que aderir a uma dessas facções e passa a trabalhar para o crime. Se torna refém da... Exatamente. Então, esta pauta da OAB, que é histórica, continuará sendo, sem dúvida nenhuma, na gestão, objeto de atenção nossa, e não há nenhuma dúvida que especificamente o Presídio Central de Porto Alegre já passou de todos os limites aceitáveis para que haja uma solução para ele, porque ele é efetivamente hoje uma verdadeira escola do crime e coloca em risco aqueles que estão fora. Nós, a sociedade, acaba tendo menos segurança pública a partir desse sistema prisional que está posto. E a sociedade já está passando uma situação muito grave, né, de segurança pública, né? Doutor Zakia. Eu vejo, estou diante de dois especialistas, né? Mas eu vejo com muito bons olhos, primeiro, a reforma, né? Primeiro que a condição absolutamente desumana dos presos que estão lá. E isso faz com que, mesmo eu não concordando com a decisão da juíza,
mas eu compreendo talvez a sua intenção de forçar com que o Estado, poder público, acelere ou definitivamente equacionar um problema que cada vez mais se agrava. Quer dizer, a pessoa começar a determinar prisão, de colocar presos num lugar que não tem espaço físico, que não tem a menor condição humana, e as pessoas generalizam. Nós temos que ter esse cuidado. Preso tem que ir preso, tem que ficar preso, tem que cumprir pena. Eu também concordo. Agora, tem aquele preso que facilmente que tem a condição de ser ressocializado com aquele que não tem. Só que lá ele se mistura, é captado por uma facção, está amarrado pela facção, e ali ele se torna, seu curso superior, é sua faculdade, ele se torna e sai dali, porque ele tem uma pena mais curta, com a obrigação de pagar a conta quando lá esteve. E aí vira bandido definitivo, vira um futuro preso sistemático dentro do sistema. Então, na medida que se reforma, que se amplia, que se dá melhores condições, vão cumprir as suas penas devidas e ter uma condição de poder melhorar. Já que a doutora Sonali está escudada também num posicionamento do Conselho Superior da Magistratura. Não é uma área que eu entendo, por isso eu estou dando ela opinião. Tem precedente lá que elegeu alguns presídios, alguns estabelecimentos penitenciários do país, entre eles um do Complexo Bangu, lá no Rio, que já foi também objeto de decisão análoga. Então, há precedentes da Corte Interamericana e também do nosso judiciário brasileiro. Mas, de qualquer maneira, é um estímulo, sim, às autoridades públicas para que haja um empenho na solução dramática das condições do presídio central. Há outros a serem melhorados, mas desse caso é uma situação agônica. Sim, ele está entre os piores presídios do Brasil, né? Se não é o pior. Se não é, não, é longe um dos piores. Quando nós, no Rio Grande do Sul, já tivemos um melhor sistema do país. Melhor sistema do país. Não tínhamos presos em delegacias. Quando São Paulo estava entulhado de presos em delegacias. Eu vivenciei esse período. Francisco de Assis Toledo, para fazer a reforma do Código Penal e a Lei de Execuções Penais no Brasil, ele foi o grande idealizador e relator, vinha aqui para se abeberar nas estruturas que nós tínhamos à época de várias administrações que se sucederam construindo. Pois bem, isso tudo se esboroou. Hoje nós tínhamos à época 7 mil apenados, hoje tem mais de 50 mil. A rede física, que era de 100, passou-se, a verdade, a 145, mas as chamadas casas grandes, Central, Jacuí, PEC, Penitenciário de Charqueadas, estão abarrotadas. Mas presídio central é o cancro, é o pior modelo possível. E esse tem que ser, sim, remediado com uma brevidade possível, e é a intenção governamental, o que eu aplaudo. Bom, nós estamos entrando na reta final do programa. Vamos aproveitar aqui da presença do Dr. Lamacchia, Dr. Leonardo Lamacchia, novo presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Evidentemente que nas falas que antecederam aí os momentos, o Dr. Lamacchia já falou algumas questões que estão envolvidas na OAB, mas também dos seus planos. Alguns planos a mais, Dr. Lamacchia, projeto que o senhor tem aí à frente agora da nossa OAB aqui no Rio Grande do Sul e que deverá implementar a partir de agora com a sua equipe? Bem, quero agradecer muito, Silvio, o convite. Foi realmente uma noite muito prazerosa aqui com dois grandes e queridos amigos, Luiz Fernando Zac e o Dr. Paulo Olímpio. Quero me dirigir a todas as advogadas e advogados gaúchos, agradecendo muito a confiança, o voto e o apoio, esta expressiva votação que, como afirmei e sublinho novamente, nos dá grande legitimidade e muita responsabilidade. Nós temos também esse olhar para os advogados e advogadas diretamente atingidos pela pandemia que eu referi ao longo do programa, além de nós enfrentarmos e dialogarmos com o Poder Judiciário para solucionar essa situação da justiça virtual, do horário reduzido dos foros. Isso é fundamental, que nós possamos achar uma solução imediata a partir de um diálogo muito franco, transparente e equilibrado
com o Poder Judiciário. É fundamental nós resolvermos isso imediatamente, mas nós também temos um olhar para continuar o grande trabalho que a OAB tem feito na defesa das prerrogativas. Eu fiz referência à Comissão de Defesa das Prerrogativas, presidida por uma mulher, a doutora Karina Contiero, que vai compor a nossa diretoria. Nós queremos ampliar o trabalho da SEDAP e é importante dizer para quem nos assiste, uma prerrogativa de um advogado não é sua, é do seu constituinte, é do cidadão. Quando o advogado tem na lei que ele pode ingressar numa sala de julgamento, pedir a palavra pela ordem, ingressar numa delegacia de polícia, realizar determinados atos, esta lei e esta prerrogativa está garantindo o direito do seu representado, do cidadão. Então, esta prerrogativa é da sociedade e por isso que nós precisamos muito do respeito a essas prerrogativas e esse é o trabalho que a SEDAP tem feito, nós queremos ampliar. Isso vai ser uma bandeira e uma pauta nossa, como tem sido feito desde 2007 aqui na OAB do Rio Grande do Sul. E, por fim, um olhar também para os jovens advogados, porque nós teremos a implantação plena do processo eletrônico na Justiça Estadual, que foi uma vitória da OAB do Rio Grande do Sul. Eu, casualmente, estava dentro do gabinete da presidência em 2007, quando o então desembargador-presidente do TRF4, o desembargador Wilson Darós, chegou na OAB pedindo para criarmos um sistema de processo eletrônico a 4 mãos, TRF e OAB. Este sistema foi desenvolvido, o EPROC, pela OAB e pelo TRF da 4ª Região, e nós conseguimos, a partir da liderança do presidente Ricardo Breyer, implantar o EPROC na Justiça Estadual. Aliás, Silvio, o EPROC, e está aqui o Paulo Olímpio, que é um advogado militante, não me deixa mentir, o EPROC salvou muito nessa questão do ataque hacker. Foi fundamental. Foi fundamental a implantação do EPROC a partir da ação da OAB do Rio Grande do Sul e do presidente Breyer, para que nós não tivéssemos um colapso completo. Então, vamos continuar trabalhando na questão do EPROC e aí um olhar para a jovem advocacia, porque muitos jovens advogados do interior que fazem audiência e diligências, com a implantação plena do EPROC, do processo eletrônico, vão perder esse mercado de trabalho. Então, nós teremos também já um programa formatado que foi batizado de Me Formei e Agora, voltado para a jovem advocacia. E também, importante, em 10 segundos aqui, só para concluir, reiterar o compromisso de uma OAB independente, plural, que não se movimenta por paixões ideológicas e que tem como norte a Constituição, as demandas da advocacia e da sociedade gaúcha. Doutor Záquia, um minuto para a sua manifestação final. Eu só queria fazer um breve comunicado. Hoje foi aprovado na Câmara Municipal o fim de 9 isenções que tinham no sistema de transporte. Ah, perfeito. Isenções antigas, históricas, que só tem custo e onero, e isso faz com que a pessoa que mais precisa de ônibus, a pessoa que hoje é o desempregado, que está na informalidade, é o que paga a passagem de ônibus, paga uma passagem de ônibus mais cara. Então, aquelas isenções que tinham um custo e no entendimento do poder executivo injusto para o todo da sociedade, foram excluídas, não existem mais, e foram melhoradas, principalmente na questão do estudante. O foco do governo municipal é pagar 100% da passagem, hoje é 50% para o estudante, desde que seja o estudante caracterizado como carente. O que é um carente? Que ganhe um salário mínimo e meio per capita familiar. Perfeito. Quer dizer, se a família tem 4 membros, isso dá R$ 6.600. A partir de 6.600 paga a integralidade da passagem. Muito bem. Doutor Paulo Olímpio, um minuto para a sua manifestação. Só para entender, foi encaminhado? Hoje foi aprovado na Câmara. Parabéns. Isso reduz, Paulo. Eu sei, eu conheço o problema, só queria saber. Parabéns. Importante avanço. A nossa Câmara está saindo muito bem. Perfeitamente, muito boa observação. Ela está compreendendo bem as dificuldades da sociedade. Está solidária com a nossa sociedade. Nós temos uma Câmara de Vereadores hoje que é ativa, propositiva e um prefeito também sensível às questões da cidade. Muito bom. Doutor Leonardo, muito obrigado pelo seu E um craque aqui no Executivo Municipal. Silvio, se me permite, a alegria de dividir essa bancada com vocês, com os três, especialmente com o nosso presidente recém-eleito. Preparadíssimo, hein? Preparadíssimo. Preparadíssimo, afiado e sucesso. Que continue a boa gestão do Breyer, dos antecessores, do Mano, enfim, que dê continuidade a isso
e sucesso sempre, que é o sucesso da classe, e da dos sociedade. advogados e da sociedade gaúcha. Com certeza. Doutor Paulinho, obrigado pela sua presença aqui. Lamarck, muito obrigado. Obrigado, Silvio. Záquia também, como sempre, muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade, pela audiência. Tenham todos uma boa noite, um bom sono. Amanhã um novo encontro aqui, 18h56 na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã.